vez. Senhor, nós queremos pedir o Teu auxílio para meditarmos na Tua Palavra e permitir que a Tua Palavra medite no nosso coração. E que na fusão das duas coisas nós possamos escolher a Tua Palavra, possamos desejá-la e queiramos todos nós viver cada coisa que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nós nos entregamos à Tua liderança, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Termine Bem. Nós entramos já no último mês do ano, não sei se você já percebeu, né? Mas já começamos o mês de dezembro, hoje é dia 4, e já faltam poucos dias para nós encerrarmos o ano de 2016. 2016, eu não sei quantos aqui vivem há mais de 30 anos, mas esses eu sei que olhava para o futuro e não imaginava o que seria, né, 2016. Nós tínhamos mais ou menos uma pista com De Volta para o Futuro, né, com a data de 2015, mas 2016 era algo realmente complicado. Então nós chegamos no ano de 2016 e aqui nós estamos. O final do ano é um período muito interessante para todos nós. Nós passamos o ano inteiro dedicando o nosso tempo, o nosso melhor, os nossos recursos e certamente as coisas que nós entendemos ou que nós acreditamos serem boas para nós, nós dedicamos tudo isso em projetos de vida, no trabalho, na família. E esse é um período do ano que eu não sei se você já está como eu, mas onde nós já começamos a avaliar um pouco a nossa vida. E essa série, então, quer trabalhar os próximos domingos, hoje e mais 2 domingos, os seguintes temas. Hoje nós vamos conversar sobre aproveitando os erros. Aqui há uma combinação das duas coisas, porque geralmente nós tentamos esquecer os erros. Mas hoje nós vamos refletir então sobre aproveitar os erros. Uma vez que já existem, já foram cometidos, como é que nós podemos aproveitar isso e transformar então o limão numa boa limonada, né, e fazer com que a nossa vida siga melhor. No domingo que vem nós vamos conversar um pouco sobre lidando com os acertos. Essa é uma outra área que nem sempre nós paramos para refletir e organizar. Porque como nós acertamos, nós falamos, legal, vamos embora, a vida segue, fiz coisas legais e vamos seguindo adiante. Mas pode ser que o seu acerto seja algo tão bom, tão rico, que vale a pena você continuar investindo nele. E isso pode trazer resultados realmente significativos para você. E no último domingo desta série, dia 18 de dezembro, nós vamos conversar então sobre priorizando o descanso. E sinceramente, uma das coisas que nós temos mais negligenciado nos dias atuais. Você tem descansado? Você tem separado o tempo da sua vida para descansar? E nós vamos conversar sobre isso então no dia 18. Hoje, nós vamos conversar então sobre aproveitando os erros. E uma pergunta que eu te faço, você já começou a fazer um balanço de como foi o seu ano de 2016? Eu comecei a fazer esse trabalho de avaliar um pouco o meu ano e eu percebo muitas coisas, muitos erros, eu percebo alguns acertos, percebo alguns sofrimentos, percebo situações novas que eu nunca havia vivenciado e que me fizeram reagir de formas que eu nem imaginava também que poderia agir, novos desafios, e eu percebo que eu estou chegando no final desse ano. Eu achava que eu estaria mais cansado, mas de alguma forma algumas coisas têm se renovado na minha vida. E talvez, pela impressão que eu tenho, e conversando com algumas pessoas, sinto que muitos de nós estamos assim. Você se lembra que esse ano nós tivemos um impeachment no nosso país? Ou já nos esquecemos? Isso é algo realmente profundo numa sociedade, num país, passar por um processo desse. Mas nós passamos. Achávamos que talvez, né, a política e a economia brasileira viesse abaixo. E estamos aqui, né?
um pouco mais de dificuldade, ajustando um pouquinho o orçamento, mas chegamos aqui. E como foi o seu ano? Você errou muito? Teve coisas que você já avaliou e disse assim, aqui foi complicado. Aqui eu agi mal comigo mesmo, aqui eu agi mal com outras pessoas, aqui eu não deveria ter feito isso. Outra questão que eu coloco é que o propósito dessa série é nos ajudar a terminar bem o ano. Então quero que você se envolva com essa mensagem, lembrando que o propósito disso é que você termine o ano um pouco melhor do que talvez você tenha planejado. E tenha em mente uma coisa, se você é um ser humano, acredito que todos aqui são, você erra. Não é do ser humano errar? O problema é que nós muitas vezes não sabemos lidar com os nossos erros. Mas eu preciso te dizer, você erra. E sabe qual é a notícia mais chata ainda que eu preciso te dar? Provavelmente, até o final do ano, você vai errar mais. Você é humano. E é importante que você comece a considerar isso. Então é melhor que a gente comece a olhar para os erros numa nova perspectiva. O erro está sempre diante de nós. Mas é o que nós vamos fazer com eles. Como nós vamos lidar com os erros. Que vai nos ajudar a viver melhor ou vai piorar a nossa vida. Eu quero então colocar mais uma questão para nós. De algumas formas como nós podemos lidar com os erros. Uma primeira questão é a gente aceitar os erros e aprender com eles. E nós estamos tentando fazer isso aqui nessa reflexão. É uma forma de nós lidarmos com esses erros. Mas é também muito encontrado no nosso meio, entre essa sociedade de seres humanos, pessoas que negam os erros e não dedicam nenhum tempo para fazer uma reflexão e aprender com esses erros. Eu não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas não querem saber de retomar aquelas áreas onde errou, porque pode ser que você vá se sentir mais culpado, né? Então é melhor negar, não errei, eu tinha que fazer isso mesmo, e sigo adiante. Ou você pode ter uma atitude de percebendo os erros, né? E atribuindo a ele um pesado sentimento de culpa e autopunição. Essa é uma outra forma desastrosa de nós lidarmos com os erros. E eu não sei se você já parou para pensar isso, a maior parte de nós lida dessa forma. Erra, se culpa profundamente e começa a gerar em si um sentimento de autossabotagem, de autopunição, e nem percebe que já desenvolveu uma série de práticas que estão intentando contra você mesmo. Quer um exemplo? Eu sou um grande exemplo de não saber lidar com essa questão da culpa, de errar, de me culpar demasiadamente e de repente eu me vejo dedicando muito tempo ao trabalho, há muito tempo às outras pessoas e pouquíssimo tempo a mim. Me culpando sem mesmo às vezes perceber, mas me punindo. Me punindo como não percebendo que eu posso ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida melhor. Que considere, por exemplo, o meu descanso, as coisas que são boas para mim, que me dão prazer, que me dão alegria de vida. Me punindo, me privando dessas coisas e fazendo assim com os erros que eu acho que são indesculpáveis. É o seu caso? Como você tem lidado com os erros? Como você tem vivido diante dos seus erros? Porque você erra. Todos nós erramos. Vejam que esse psicólogo vai dizer. Miguel Lucas, ele vai dizer o seguinte a respeito de culpa. Culpa é o termo que usamos para os sentimentos negativos que repetidamente sentimos quando cometemos um erro que consideramos grave. Ou quando fazemos algo que gostaríamos de não fazer ou de não ter
o que fazer, não ter cometido essas coisas. Culpa, então, é essa coisa que nem sempre nós identificamos que nós estamos nos culpando, mas é um sentimento que está presente. E ele continua dizendo o seguinte: a mente ativa a preocupação, revê vezes sem contar as escolhas ou ações e os resultados envolvidos. Experimentamos um enorme sentimento de remorso que para muitos parece um misto de náusea e um senso palpável de arrependimento muito significativo. Já sentiu náusea por conta de um erro que você tenha cometido e talvez está lá no sigilo, lá no secreto? E se você começa a remoer, você começa a sentir esse negócio que trava aqui dentro, saiba que esse é um grande sintoma de culpa, de que você se culpa demasiadamente por algo que você cometeu. Conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás, eu estava tomando conta de que nós todos carregamos segredos. O que você está dizendo é que o sacrifício de Cristo não valeu de nada, de que não serve para você, de que não é suficiente. E você está colocando essa culpa no centro do seu coração. E isso, pela explicação da palavra, é idolatria. Quem tem que ser o centro da sua vida é Jesus Cristo. E a principal marca dele é te perdoar. Romanos 8 diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então por que você está andando com o pneu murcho? Por que você não consegue se perdoar? Por que você ainda anda com culpa, causando tanto mal na sua vida? E ele ainda vai dizer o seguinte: muitos de nós sentimos-nos culpados com bastante frequência, levando-nos para caminhos autodepreciativos e destrutivos. É ou não é? É ou não é? Quantos relacionamentos nós não percebemos que começamos, erramos, não nos sentimos mais dignos de nenhum relacionamento e vamos aceitando qualquer coisa? Quantas vezes nós não sonhamos coisas maravilhosas para nós, erramos, nos culpamos e dizemos: eu nunca mais vou tentar fazer isso. Como testemunho pessoal, eu gosto de falar das minhas experiências para você perceber que eu sou como você. Quantas vezes já não quis parar o ministério pastoral por conta dos meus erros? Falei: Senhor, eu não sou digno mais de ser pastor. Poderia estragar a minha vida com aquilo que Deus me deu de mais precioso, pastorear pessoas. Eu não sei qual é a área da sua vida. Eu sinceramente não sei quais são os sonhos de Deus para você. Mas talvez você possa ter impedido esses sonhos, ou esteja impedindo esses sonhos de Deus para você, que são maravilhosos, que você errou e se sente culpado, indigno de viver essas coisas de Deus. Mas pasme, o que Deus mais quer é te levantar, perdoar o seu coração, retirar essa culpa e dizer: eu te amo, vem comigo. Ande comigo, quero te ver com todo o seu potencial. Veja agora, quero passar a falar com vocês então sobre um salmo de Davi. Quando o profeta Natan veio ter com ele e expôs o caso que ele guardava em segredo. Davi era um rei muito poderoso, já tinha uma grande fama, não só na sua nação, mas na redondeza toda. Era tido como um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que sempre foi abençoado por Deus. Deus o levou por diversas situações e o tornou rei, cumprindo uma promessa de quando ele era ainda adolescente.
Davi sempre seguiu ao Senhor. Mas nesse episódio, Davi estava em casa enquanto a sua nação estava em guerra. Davi ficou no palácio enquanto vidas estavam sendo ceifadas no campo de batalha. E o lugar de um rei era liderar. Era liderar lá com eles, encorajando-os a fazer o trabalho que eles tinham que fazer e a proteger a nação. Mas Davi ficou em casa, pálido, deprimido, sentindo-se velho. E de repente, na varanda então do seu palácio, vê uma mulher linda. E como rei, usa do seu poder para possuí-la. Ninguém poderia dizer não ao rei. Mandou chamar então Betseba. Fez com que ela viesse, deitou-se com ela. Ela engravidou. Ela era esposa de um homem só, um homem íntegro, fiel ao rei. Davi mandou chamar esse homem e para que ele, voltando da batalha, pudesse deitar com a sua esposa e então encobrisse o erro. Encobrisse o pecado? Não, foi ele. Afinal de contas, ele voltou da guerra e deitou-se com a sua esposa e engravidou-se dele. Mas ele, tão fiel ao rei, decidiu não ir para casa e estar com a esposa, mas ficou de guarda no palácio, servindo ao rei que o havia traído. Davi, não satisfeito, mandou com que esse homem, fiel a ele, fosse enviado para o fronte da batalha, para que lá ele fosse morto, para que Davi se livrasse então dos problemas. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o grande rei especial, jamais poderia aceitar que ele cometeu um crime tão grande. E a postura de Davi foi abafar aquele erro, esconder debaixo do tapete, de uma forma que ninguém percebesse, que ninguém fosse confrontá-lo. Deixou ali escondido, como se dizendo assim: esse erro é meu, eu cuido, eu administro e eu não quero que isso seja revelado. Porém, Davi passou a ter uma vida apática, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante do seu povo, entrando em depressão, se punindo. O que Deus então fez? Chamou um homem chamado Natã. E Natã foi até o grande rei, todo respeitado rei, e contou-lhe uma história. Contou-lhe uma história que Davi, ao ouvi-la, disse: mande matar quem fez isso. Quem mandou ceifar a única ovelhinha de um pobre homem para servir um banquete, enquanto esse que mandou matar aquela ovelha tinha tantas ovelhas para o seu deleite. O que acontece? Natã conta a história. Davi diz como rei: mande matar esse que fez tamanha maldade. E Natã olha nos seus olhos e diz: tu és esse homem. Você é esse homem. Continua com a sua ordem? Pode mandar matar? Davi então escreve este salmo. Cai de joelhos e começa a dizer então as seguintes palavras: compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Davi cai diante do Senhor. Não tinha jeito mais. Ele tinha que lidar com seus erros. Como você tem lidado? Você ainda está nessa fase como de Davi, de tentar ocultar, de tentar tampar, vamos tentar caminhar desse jeito mesmo. Davi foi confrontado e ele está nos ensinando algo extraordinário. Quando ele esteve então diante do seu erro e tinha que tratar, a primeira coisa que ele fez é dobrar-se diante de Deus e dizer: me ajuda. Tenha compaixão de mim. Tenha amor, tenha misericórdia pela minha vida. Eu quero convidar você a começar a pensar os seus erros pela ótica de Davi. Eu não sei o que você guarda com você. Eu não sei do que você se culpa. Talvez você ainda não tenha nem clareza de coisas assim. Mas eu queria começar a convidar você a considerar esse caminho. De dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu erro, sou falho. Davi continua dizendo: ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões
elimina isso da minha frente, tira isso de perto de mim, limpa o meu coração. A primeira atitude de Davi diante desse grande erro foi dizer: apaga, eu não quero mais saber disso diante de mim, eu não quero que esse erro meu seja mais imputado na minha vida, que esse erro me cause tanto mal como tem causado. Tira isso de mim, tira isso do meu coração. Essas foram as palavras de Davi. E ele continua dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Talvez você já tenha consciência de qual é o seu erro, mas eu quero muito encorajar você, de uma vez por todas, falar para Deus: tira isso de frente, da minha frente. Eu não quero mais continuar andando com pneu murcho. Eu não quero mais continuar sacrificando a minha vida pelos erros que eu já cometi na minha vida. Tira isso de frente de mim. Limpa a minha mente, limpa meu coração. E como nós precisamos disso nos nossos dias. Nós não sabemos lidar com os nossos erros. Fale isso para Deus. Você está doido para ouvir sua voz? Está doido para te ajudar? Ele não está pedindo isso para punir você. Pelo contrário, Ele quer te ajudar. E Davi entendeu isso. E se colocou diante dele dessa forma. Davi continuou dizendo: pequei contra ti somente. Passei o slide antes da hora, ele não sei voltar agora. Mas ele disse: pequei contra ti. E contra ti somente. É muito importante eu dizer isso para você. Davi tinha consciência de que o erro dele não era contra ele mesmo e contra as outras pessoas, mas era contra Deus. E nós não sabemos lidar com os nossos erros porque nós achamos que nós estamos cometendo algo contra nós. Mas é contra Deus. Quando nós erramos, quando nós intentamos contra a vida, quando nós atrapalhamos a nossa existência, nós estamos fazendo isso contra Deus. Entenda esse foco. Não é contra você, é contra o seu pai. Quantas vezes nós não erramos de propósito para punir os outros, aqueles que nos amam? Só que esse erro não é contra essa pessoa, é contra Deus que te deu a vida. E Davi compreendeu, falou: eu pequei contra ti somente, e fiz o que não é bom perante os teus olhos. Reconheça isso. Deus tem pedido isso de você com muito amor. E Ele diz: eu nasci na iniquidade. Em outras palavras, eu sou ser humano, poxa. Eu erro. Eu sou falho. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isso e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, para você lidar com seus erros de uma forma que você possa aproveitá-lo. Peça para Deus para Ele limpar esses erros da sua vida, assim como Davi fez. E em segundo lugar, vejam a ação de Deus nesse texto. Davi está dizendo: cria em mim, Deus, um coração puro. Apaga como um primeiro ato. E ele fala agora: dá um coração puro. Me dá um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, não mais oscilando emocionalmente quando nós temos conosco aquela culpa sobre o que nós realizamos, mas dá um espírito que não abala com as coisas que chegam diante de mim. Senhor, me dá um coração puro, um espírito que permanece firme, disposto, porque tem uma coisa que a culpa faz com a gente, é nos derrubar. E a gente não quer se levantar no outro dia. A gente quer ficar na cama, debaixo do cobertor, escondido. Mas o espírito inabalável faz com que você se levante. Você vai em direção aos sonhos de Deus na sua vida. Você vai estar com as pessoas com quem você ama. Você vai passar tempo com você, tempo com Deus. Um espírito inabalável, é isso que nós precisamos. E ele continua dizendo: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A alegria é o grande fruto do relacionamento nosso com Deus. Quando nós estamos diante dele, quando nós falamos: Senhor, não me tire da sua presença, isso significa que na presença dele o nosso coração se alegra. Quem não quer ter uma vida assim? Quem não quer terminar o ano com o coração alegre? Você não quer?
Chegar no Natal com seu coração todo vibrando de alegria, ao ponto de você estar servindo as pessoas ao invés de ser servido. Quando você se encontrar com seus familiares nesse dia, que para muitos é complicado, você está ali com o coração alegre, podendo abraçar, com o espírito em paz. Ou mesmo se você é daquelas pessoas que no Natal não é uma data de encontrar os familiares, na verdade é de sentir a saudade deles. Mas que nesse dia você também esteja alegre. Eu quero te dar o segredo, é o relacionamento com Deus. Você pode tentar de outras formas, mas é o seu relacionamento com Ele que satisfaz, que alegra. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Termine bem esse ano com essa alegria. Em terceiro lugar, ele já está acabando. Ele diz o seguinte: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Quando Deus vai renovando o coração, o que Ele começa a trazer para nós é sabedoria. É sabedoria de vida, é sabedoria de quando estivermos diante de situações onde nós podemos errar, nós temos condições de dizer, não vou mais. O meu limite é aqui. Aqui nós não podemos avançar. Essa área é uma área séria, a gente não pode negligenciar. A renovação do coração é acompanhada de sabedoria. Quem não quer ter sabedoria? Quem não quer ter isso em profundidade? E é isso que Davi está dizendo dessa relação com Deus. E ele continua dizendo, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Essa é a renovação do coração. Essa é a renovação do espírito. Quando nós, então, começamos a aprender a lidar com os nossos erros. E a culpa já não mais causa aquilo que ela estava causando. E ele termina aqui dizendo, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Veja que interessante. Davi, depois de passar por tudo isso, ele percebe que a renovação do coração vem com sabedoria, a renovação do coração vem com essa alegria, e a renovação do coração vem com uma experiência de vida, de poder auxiliar aqueles que ainda não conseguem lidar com suas culpas. Eu ensinarei aqueles que transgridem, aqueles que erram, aqueles que não conseguiram ainda a entenderem o teu caminho. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estamos tentando ensinar esse caminho para a renovação do seu coração. Por último, talvez você esteja perguntando, como é que eu faço? Então, diante de tudo isso. Estou entendendo alguns passos, mas eu preciso aprofundar um pouquinho mais. Davi diz o seguinte, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. E ele fala, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará a Deus. Como chegar-se diante de Deus? Coração quebrantado. Foi isso que Davi reconheceu. Davi se quebrou diante de Deus. Falou, eis-me aqui, Senhor. Como estou? Nu. O Senhor sabe de tudo. Eu me arrependo. Não gostaria de ter cometido aquilo. Quero te pedir perdão. Davi diz que quando a gente chega com o coração assim, Deus não despreza. Não manda embora. Aquele medo que nós temos, e se eu me abrir e tomar uma bordoada, tomar um bom tapa no pé do ouvido, aquele medo, na verdade, não existe essa situação diante de nós. Deus não despreza o coração que chega para Ele aberto, quebrado e arrependido. Quer renovar seu coração? Quer aproveitar os seus erros para ver sua vida ser renovada? Quais são os erros que você carrega com você? Há quanto tempo você tem andado assim? Faz tempo. Acho que você tem uma chance hoje de renovar o seu coração. Faça como Davi. Traga a Deus
Deixe o seu altar, sua culpa, e deixe-o renovar a sua vida. E ainda, como uma última questão para você nessa manhã, separe tempo nessa semana sua para descarregar o seu caminhão de culpa. Está carregado o caminhãozinho? Quero convidar você, escolha um dia da semana que você consiga estar a sós. Se você quiser, escreva. Todos os seus erros fazem com que você se sinta culpado. Coloque diante de Deus. Nesses termos que nós conversamos aqui. Senhor, eu quero esvaziar a carroceria. Quero deixar o caminhão novinho para seguir em frente. Que a minha vida continue bem. Então separe um tempo da sua semana. Eu não sei que dia é melhor para você, que horário. Se é no final de semana, se é no meio, de manhã ou à noite. Mas renove seu coração. Coloque ele diante de Deus. Aqueles mais profundos que você sabe que está impactando a sua vida. Coloque diante dele. Quebre-se diante do Senhor. Que ele não te desprezará. E ele vai renovar o seu coração. Amém? Posso orar por você? Vamos colocar em pé. Se você se sentir à vontade, feche seus olhos. Se não se sentir, tudo bem. Fique à vontade mesmo. Vamos falar com ele. Senhor, nós queremos aproveitar os erros para te conhecer melhor. Nós queremos aproveitar os erros para nós aprofundarmos a nossa relação com o Senhor. Nós queremos aproveitar os erros para perceber o quanto o Senhor é amoroso e perdoador. Nós queremos aproveitar os erros e sentir a Tua mão renovando a nossa vida. E nessa manhã eu quero pedir por cada pessoa que aqui está. Se tem algo que qualquer dessas pessoas está carregando nos seus ombros, culpas, erros, coisas talvez jamais confessadas, quero pedir que o Senhor as auxilie, para que elas coloquem diante de Ti e tirem o peso que está sobre elas. E esta culpa que faz com que nós nos autoflagelemos, faz com que nós nos punamos cada vez que nós lembramos desses erros. Eu quero pedir que o Senhor retire isso dessas vidas. Retire isso do nosso coração, para que a gente possa caminhar em alegria. Ajude-nos, Senhor, a nos perdoar. E a acreditar que o Senhor é um Deus que tem caminhos extraordinários e maravilhosos para todos nós. Nos ajude a nos aproximar de Ti como Davi, com o coração quebrantado, que sabemos que o Senhor não desprezará esse coração que chega diante de Ti. Renove-nos, Senhor, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.